Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Graça e paz, querido, nós estamos mais uma vez juntos aqui para meditarmos na verdade da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar analisando um pouquinho Romanos capítulo 7. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 7. Vamos ler a partir do verso 1, os 4 primeiros versículos. Assim diz a Palavra de Deus. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Agora, nesse mesmo capítulo, vamos ler os versículos 14 a 18. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Agora, os versículos 10 e 12. De 10 a 12 diz assim a palavra. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Até aqui. Então vamos, nesse momento, ter uma palavra de oração, rogando ao Espírito Santo que nos ajuda nessa reflexão, para que a gente possa então ter um entendimento claro sobre lei e graça, sobre o ensino que nós encontramos aqui em Romanos capítulo 7. Vamos ter nesse momento uma palavra de oração. Pai, graças te damos pela maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá para que então possamos meditar na tua palavra. Pai, abra o nosso entendimento e os nossos corações, os nossos ouvidos, para que a tua palavra possa penetrar de uma maneira que nós tenhamos entendimento espiritual, tenhamos conhecimento correto, adequado, entendimento espiritual, para que então nós possamos compreender o estudo de Romanos capítulo 7. Fala com cada um de nós, ó Pai, nessa oportunidade. Não permita que a dúvida paire sobre os nossos corações. Fala conosco, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, esse texto de Romanos 7, todo o capítulo, para uma pessoa que de fato não foi regenerada, que não tem um entendimento espiritual, ela vai ficar no escuro. E esses textos aqui, todo o capítulo 7 de Romanos, talvez pode gerar até uma certa depressão na vida de uma pessoa não regenerada. Porque o homem espiritual, aquele que nasceu de novo, aquele que morreu e ressuscitou com Cristo, este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente tem discernimento do Espírito para então discernir todas as coisas.
Eu espero que não haja nenhuma dúvida daqui sobre o coração de todos vocês. Espero que o Espírito Santo possa iluminar a cada um de vocês, para que então esta palavra seja revelada e todos saiam daqui edificados, alicerçados e realmente venhamos entender o que significa estar descansando em Cristo. Então eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente tentar respondê-la. Qual é o ensino de Romanos capítulo 7? Romanos 6, ele vai tratar da libertação do pecado. Agora aqui em Romanos capítulo 7, ele trata da libertação da lei. Por quê? Porque no capítulo 6, Paulo nos disse como nós podíamos ser libertados do pecado. E concluímos que isso era tudo quanto se exigia de todo pecador. Agora, aqui no capítulo 7, esse capítulo 7 vem trazer uma orientação, um ensino para a libertação do pecado. Parece que não é completo, não é suficiente, né? Mas que nós precisamos também conhecer o que é a libertação da lei. Se nós não estivermos, irmãos, totalmente emancipados da lei, nós nunca poderemos então experimentar a plena emancipação do pecado. Mas qual é a diferença entre ser livre do pecado e ser livre da lei? Então vamos prestar atenção para que a gente possa então estar verificando qual é essa diferença. Romanos 7 tem uma lição para nos ensinar que se relaciona com a descoberta de que eu vivia segundo a carne. Paulo vai tratar isso em Romanos 7, versículo 5, de que sou carnal, né? Versículo 14, e de que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Romanos 7, verso 18. Isso aqui, meus irmãos, vai além da questão do pecado, porque se relaciona também com agradar a Deus. Nós estamos tratando aqui não do pecado em suas formas, mas do homem em seu estado carnal. Este último inclui o primeiro, mas nos leva um passo além. Por quê? Porque conduz à descoberta de que também nessa esfera nós somos totalmente incapazes e que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8,8 vai dizer isso. Então, como então nós podemos chegar a essa descoberta? É por meio da lei. Por um breve momento, nós vamos considerar a nossa trajetória e vamos procurar descrever aquilo que possivelmente seja a experiência de muitos. Porque muitos cristãos, embora sejam aí verdadeiramente salvos, morreram e ressuscitaram com Cristo, ainda estão presos pelo pecado. Não quer dizer que vivem permanentemente sob o poder do pecado, mas que há certos e determinados pecados que tenazmente os assedia ao ponto de os cometerem vez após vez. Então daí, certo dia, ouvem a plena mensagem do Evangelho, que o Senhor Jesus não morreu somente para purificá-los de seus pecados, mas que, quando ele morreu, incluiu nós, pecadores, em sua morte. E desta forma, não somente nós fomos tratados com os nossos pecados, como nós próprios também nós fomos tratados. Porque os olhos de muitos cristãos são abertos e eles ficam sabendo que foram crucificados com Cristo. Agora, duas coisas seguem essa revelação. Primeiramente, consideram-se mortos e ressurretos com o seu Senhor. E em segundo lugar, meus irmãos, reconhecendo os direitos do Senhor sobre eles e que eles não têm mais direitos sobre si mesmos. Oferecem-se a Deus como vivos dentre os mortos. Esse é o começo de uma bela vida cristã plena de louvor ao nosso Senhor. Mas, amados, o que a lei está ensinando aqui nesse capítulo 7? Muitos crentes, eles se veem lançados de súbito na experiência de Romanos 7 e não sabem por quê. Imaginavam que Romanos 6
era mais do que suficiente. Todo aprendido, todo aquele que de fato tem aprendido o ensino desse capítulo, pensavam que não havia mais possibilidade de fracasso. Então, para grande surpresa sua, acharam-se repentinamente em Romanos 7. Agora, qual é a explicação? Em primeiro lugar, esclareçamos que a morte com Cristo, descrita em Romanos 6, é absolutamente adequada para atender todas as nossas necessidades em relação a Deus. Tratou absolutamente, completamente, ali o corpo do pecado foi destruído, crucificados com Cristo morto. No capítulo 6 de Romanos, é a explicação sobre aquela morte, com tudo o que nela advém, que será incompleta, pois ainda ignoramos a verdade manifestada no capítulo 7 de Romanos. Porque aqui nesse capítulo 7, nos é dado para explicar e tornar real para nós a declaração em Romanos 6,14, que diz que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Agora, o problema é que não conhecemos ainda o que é ser livre da lei. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual é o significado da lei? O que a lei significa? Então vamos aqui primeiro entender o que é graça. A graça significa que Deus fez algo por mim. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. A lei significa que eu faço alguma coisa por Deus. Deus tem determinados requisitos santos e justos que Ele impõe sobre mim. Isso é a lei. Ora, se a lei significa que Deus requer algo de minha parte, então ser liberto da lei significa que Ele não requer mais coisa alguma de mim, porque Ele próprio fez a necessária provisão. A lei, ela implica em Deus requerer que eu e você façamos algo por Ele. A libertação da lei implica em que Ele me isenta de ser, de ter, de fazer alguma coisa e que, em sua graça, Ele cumpre tudo quanto exigia de mim. Lembra lá que eu, o homem carnal de Romanos 7,14, eu não preciso fazer nada para Deus. É isso o que significa ser liberto da lei. O problema aqui em Romanos 7, meus amados, consiste em que o homem, na carne, ele procura fazer coisa para Deus. E ao tentar agradar a Deus dessa maneira, pela lei, imediatamente essa pessoa se coloca sob a lei e com isso a experiência descrita em Romanos 7 passa a ser a sua experiência. Eu quero fazer, mas existe uma outra lei que não permite, porque o pecado é senhor. Agora, à medida que procuramos compreender isso, deve ficar muito claro que a culpa não é da lei. Paulo diz lá em Romanos 7,12, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então não tem nada a ver com a lei. Nada há de errado com a lei, mas há algo definitivamente errado na minha vida e também na sua vida. Sabe por quê? Porque as exigências da lei são justas, mas a pessoa a quem são feitas não é justa. E o problema não está em haver exigências injustas na lei, mas no fato de eu não ser capaz de satisfazê-las. Por quê? Porque eu sou carnal. Então, pode ser correto o governo exigir o pagamento de R$100 de imposto, mas tudo estará errado se eu não tiver apenas 10 centavos para pagar isso. Vocês estão me compreendendo aqui essa comparação, queridos? Então, por quê? Eu sou um homem vendido à escravidão do pecado. Paulo fala em Romanos 7,14. Agora, o pecado tem domínio sobre mim. Porque, de fato, enquanto me deixam em paz, eu pareço ser uma ótima pessoa. Mas é só você me pedir que eu faça alguma coisa que a minha pecaminosidade ela vai se manifestar. Porque se você tiver um empregado muito aí, vamos colocar assim, desajeitado, desalinhado, ele apenas vai ficar sentado sem fazer nada. O seu modo ali desajeitado não vai parecer. Agora,
se ele não fizer nada o dia todo, sem dúvida, ele não vai será de grande utilidade, mas pelo menos não lhe trará nenhum dano. Mas se você lhe disser o seguinte: olha, vamos lá, não fique aí parado o tempo todo não, levante-se, faça alguma coisa, então você vai descobrir que ele tem muitos problemas, e os problemas vão começar a surgir. Então, assim que se levanta, ele derruba a cadeira no chão, depois tropeça em um banco e quebra um prato precioso, tão logo aí tenha de manuseá-lo. Agora, se você não lhe exigir nada, o seu modo estabanado nunca será percebido. Mas assim que você lhe pede para fazer alguma tarefa, você vai notar que o seu modo desajeitado se manifestará. Vocês entendem, meus irmãos, que as exigências elas são razoáveis, mas o homem é completamente inapto. Ele não era um homem menos desajeitado quando ele estava sentado do que quando trabalhando, mas foi a ordem que lhe foi dada que o levou a demonstrar o seu modo desajeitado, o que, quer estivesse ativo ou inativo, sempre fez parte da sua constituição, inapto e inadequado. Então eu e você, nós somos todos pecadores por natureza, e se Deus nada requer de nossa parte, tudo parece ir muito bem, mas logo que Deus nos exige alguma coisa, surge a oportunidade de se revelar a nossa enorme pecaminosidade. A lei, ela manifesta a nossa fraqueza. Enquanto você me deixar ficar quieto, sentado, eu pareço ser muito bom. Mas logo que você me pedir para fazer alguma coisa, certamente a estragarei. E se me confiar uma segunda coisa, certamente também a estragarei. Porque quando a lei santa ela é aplicada ao homem pecador, logo se manifesta plenamente a pecaminosidade desse pecador, desse homem. E Deus sabe quem eu sou. Ele sabe, de fato, quem eu sou. Ele me conhece por dentro. Ele sonda, ele me conhece. Ele sabe que da cabeça aos pés eu estou cheio de pecado. Ele sabe que eu sou a fraqueza em pessoa, que sou incapaz de fazer alguma coisa. O problema aqui, meus amados, é que eu não sei. Ele sabe, nós que não sabemos. Eu admito que todos os homens são pecadores e, portanto, eu também faço parte dessa classe. Mas penso que não sou tão desesperadamente pecador como alguns. Então Deus tem de levar cada um de nós ao ponto de reconhecermos quão incompetentes e impotentes nós somos. Porque, amados, embora nós confessemos isso, não o cremos na prática. É por isso que Deus tem de operar de modo especial para nos convencer completamente desse fato. Agora, sem a lei, nunca saberíamos quão fracos, quão incapazes nós somos. Paulo, vocês conhecem muito bem a história, e ele já havia alcançado essa experiência, conforme se percebe quando ele diz lá em Romanos 7,7. Mas eu, lembra? Romanos 7,7. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Estão vendo aqui? Então, qualquer que tivesse sido a sua experiência com o restante da lei, foi o 10º mandamento que lhe revelou o seu problema. E foi nesse aspecto que sua total fraqueza e incapacidade se lhe tornaram manifestas. É tão claro aqui. Porque quanto mais nós procuramos guardar a lei, tanto mais nossa fraqueza se manifesta e tanto mais profundamente penetramos em Romanos 7, até que nos seja demonstrada claramente a nossa incapacidade total, a nossa falência total e absoluta para cumprirmos a lei, que é santa, o mandamento é santo, justo e bom, mas nós somos carnais. Então, Deus sempre soube, nós é que não o reconhecemos. E por isso, Deus tem de nos submeter a experiências dolorosas. Sabe por quê? Até que eu e você nós cheguemos a reconhecer a verdade.
Por isso que é necessário que sejamos completamente convencidos de nossa fraqueza. Foi por isso que Deus nos deu a lei. Nós não sabemos quão fracos somos, mas Deus sabe, então Ele nos deu a lei. Então nós podemos reverentemente dizer que Deus nunca nos deu a lei para que a guardássemos. Ele nos deu a lei para que a infringíssemos. Porque o nosso Pai, o nosso Deus, Ele sabia muito bem que não poderíamos guardar a lei. Nós somos tão maus que Ele não nos pede favores, nem faz exigências. Irmãos, nunca homem algum conseguiu tornar-se aceitável a Deus por meio de guardar a lei. Pelo menos nós encontramos na Bíblia isso. Em parte alguma também, no Novo Testamento é dito que os homens de fé têm de guardar a lei, mas certamente diz que a lei foi dada para que a transgressão se tornasse manifesta. Lá em Romanos 5:20 a palavra fala que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Está vendo? Então, aqui fica claro que a lei foi dada para nos tornar transgressores da mesma. A lei foi dada para tornar-nos transgressor da lei. E sem dúvida, eu sou pecador em Adão. Você também é. Toda a humanidade é. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Paulo já disse isso, lá em Romanos 7, de 7 a 9. Porque sem lei está morto o pecado, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Depois você lê na sua Bíblia aí, Romanos 7, de 7 a 9. Paulo mostra claramente porque eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Aqui, irmãos, temos que entender que a lei é a lei que revela a nossa verdadeira natureza. Meus irmãos, nós somos tão convencidos e nós achamos que somos tão fortes que Deus tem de dar-nos algo para nos testar e provar quão fracos somos. Ele manda a lei. Então, finalmente aqui, nós vemos essa realidade e confessamos. Em todos os sentidos e aspectos, sou totalmente incapaz de mim mesmo, nada posso fazer para agradar a um Deus 3 vezes santos. Está vendo, amados? A lei não foi dada na expectativa de que a cumpríssemos. Ela foi nos dada com pleno conhecimento de que a quebraríamos. E depois de termos quebrado tão completamente a ponto de ficarmos convictos de nossa extrema necessidade, então a lei, ela serviu a seu propósito. Então a lei, foi o autor que nos trouxe a Cristo, para que Ele próprio pudesse cumpri-la em nós. A lei nos serviu de instrutor de ignorantes, para nos levar até Cristo. Isso é maravilhoso, amados. Agora, Cristo, Ele é o fim da lei. Porque em Romanos capítulo 6, ali nós vemos como Deus liberta o homem do pecado. Em Romanos 7, nós vemos como Ele nos liberta da lei. Se você observar com bastante cuidado, você vai verificar que o capítulo 6 vai mostrar o caminho da libertação do pecado, na figura de um senhor e de seu escravo. Claro, o pecado é senhor. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo quando fomos atraídos, crucificados e mortos com Cristo e ressurretos com Ele ao 3º dia. Mas aqui o capítulo 7 vai nos mostrar o caminho da libertação da lei, usando como ilustração 2 maridos e uma mulher. Porque a relação entre o pecado e o pecador, ela é simbolizada pela que existe entre senhor e escravo, e entre lei e o pecador é simbolizada pela que existe ali entre marido e mulher. Eu quero que você nota que na figura pela qual Paulo ilustra a nossa libertação da lei, Romanos 7, de 1 a 14, aqui há somente uma mulher e 2 maridos. Preste bem atenção, leia com bastante cuidado que você vai observar isso. A mulher encontra-se em uma posição, vamos dizer assim, muito difícil. Por quê? Porque ela somente pode ser esposa de um deles. E, infelizmente, ela se acha casada com o menos desejável dos 2.
por favor, queridos, não nos enganemos. O homem ao qual ela está casada é um homem bom. Mas aqui está o problema. O marido e a mulher são totalmente inadequados um para o outro. Ele é um homem muito peculiar, perfeccionista ao extremo. Ela, por outro lado, ela é decididamente sossegada. Porque para ele tudo é definido e preciso. Agora, para ela, tudo é vago e informal. Ele exige precisão em tudo e ela aceita as coisas como se lhe apresentam. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como poderia haver alegria e felicidade em um lar dessa natureza? Hein, queridos? Como haveria alegria e felicidade? E além disso, o marido ele é muito exigente. Ele sempre impõe as suas demandas e não se consegue achar falhas nele. Ele é a lei. Com a lei está tudo bem. O mandamento é santo, justo e bom. Como marido, ele tem o direito de ter expectativas quanto à sua esposa. E além disso, todas as suas exigências são perfeitamente legítimas. E não há nada de errado com o homem, nem com as suas exigências. O problema é que ele não tem a mulher adequada para cumpri-las. E nós não vamos conseguir cumprir nunca. Por isso que Paulo faz essa analogia do casamento, né? E os dois, eles não podem, de forma alguma, caminhar juntos. Por quê? Porque a natureza deles é extremamente incompatível. Assim, a pobre mulher, ela encontra-se em grande angústia. Ela está perfeitamente consciente dos erros que muitas vezes comete, mas viver com um homem assim faz com que tudo o que ela diz e faz pareça estar errado. Sempre vai parecer estar errado, sempre o marido vai exigir algo dela. Agora, que esperança pode haver para essa mulher? Se ao menos estivesse casada com outro homem, né, que é o homem com H maiúsculo, tudo estaria bem. Ela não é menos exigente do que o seu atual marido, mas ele ajuda aí muito também. Então, gostaria de se casar com ele, mas o seu atual marido ainda está vivo. O que fazer então, meus queridos? O que essa mulher tem que fazer? Pela lei, ela está ligada ao marido e, a não ser que ele morra, não pode legitimamente casar-se com aquele outro homem, o homem com H maiúsculo. Quando eu referi ao outro homem, estou se referindo a Cristo. Então, aqui quero que você entenda que essa ilustração não é de minha autoria, mas do próprio apóstolo Paulo. O primeiro marido é a lei, o segundo marido é Cristo, e nós somos a mulher. E a lei, ela exige muito de nós e não oferece a mínima ajuda no cumprimento de suas exigências. Vocês estão me compreendendo? Agora, o Senhor Jesus, ele exige exatamente o mesmo. Aliás, exige muito, mas muito mais. Se você ler depois Mateus capítulo 5, de 21 a 48, você vai ver o que ele exige. Mas o que Cristo exige de nós, ele mesmo o cumpre em mim e em você. Ele cumpre em nós. Porque, irmãos, a lei, ela sempre fez exigências. E a lei faz exigências, mas nos deixa impotentes para cumpri-las. Nós somos carnais. Agora, Cristo faz exigências, mas Ele mesmo cumpre em nós exatamente as exigências que Ele fez. E não é de admirar que a mulher deseja ser libertada do primeiro marido para poder casar-se com aquele outro homem, que é Cristo. Porque a sua esperança de libertação está na morte do seu primeiro marido. E este se agarra à vida. A lei se agarra à vida com muita tenacidade. Agora, não há a menor perspectiva de que venha a falecer. Por quê? Porque Mateus 5,18, a palavra fala assim: até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, com certeza, a lei ela vai continuar por toda a eternidade. Já que a lei nunca passará, como poderei unir-me a Cristo? Como poderei estar casado com Ele?
Como posso casar-me com o segundo marido, que é Cristo, se o primeiro recusa-se a morrer? Há apenas uma saída. Porque se ele não morrer, então eu posso morrer. E se eu morrer, aquela antiga relação conjugal, ela é dissolvida. Amados, é exatamente esse o processo divino da libertação da lei. E o detalhe mais importante a notar nessa seção de Romanos 7 é a transição do versículo 3 para o 4. Porque os versículos 1 a 3, eles mostram que o marido deve morrer. Mas no versículo 4, vemos que é a mulher que morre. A lei não morre, ela está viva, ela está atuante. Não tem nada com ela. Mas eu morro e pela morte eu fico livre da lei para viver para Deus. Paulo diz assim em Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Está vendo? Eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Agora eu posso viver para o meu marido livremente, porque a lei não morre, mas eu morri para ela no corpo de Cristo. Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. Então nós compreendamos claramente que a lei nunca poderá passar. Até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ela nunca vai poder passar. As exigências justas de Deus permanecem para sempre. Agora, se eu viver, tenho de satisfazê-la. Se eu morrer, porém, a lei perde as suas reivindicações sobre mim. Ela não pode seguir-me para além da sepultura. Ela me segue até a sepultura. Depois da sepultura, não tem mais possibilidade dela me seguir. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Isso é tão maravilhoso para mim e para você. O mesmo princípio que opera para nos libertar da lei, também efetua a nossa libertação do pecado. Quando eu morri, meu antigo senhor, o pecado, ainda continuou vivo, mas seu poder sobre seu escravo foi até a sepultura deste, mas não além. É até a sepultura. Então, de mim, ela podia exigir inúmeras coisas enquanto eu estava vivo. Mas agora que estou morto, é em vão que ele me chama. Queridos, estamos libertados para sempre da sua tirania. O mesmo acontece com relação à lei. Enquanto a mulher vive, está ligada ao marido. Mas com a morte dela, dissolve-se o laço conjugal, desobrigada ficará da lei conjugal. A lei pode continuar fazendo aí as suas exigências, mas quanto a mim, terminou a autoridade que ela exercia para me fazer cumpri-las. Então agora vai surgir aquela pergunta vital: como é que eu morro? Olha, irmãos, a preciosidade da obra do nosso Senhor se manifesta exatamente aqui. Romanos 7,4 diz que também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Romanos 7,4. Porque quando Cristo morreu, seu corpo foi partido, e uma vez que Deus incluiu-me nele, eu também fui partido. Porque quando Cristo foi crucificado, eu fui crucificado com ele. E aos olhos de Deus, a morte dele incluiu a minha. E lá no Monte do Calvário, essa obra foi consumada para sempre. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. O marido daquela mulher pode estar muito bem de saúde, forte, mas se ela morrer, ele pode exigir dela o quanto quiser, pois isso em nada a afetará. A morte a libertou de todas as reivindicações do marido. E eu e você estávamos no Senhor Jesus Cristo quando ele morreu. E a morte toda inclusiva do Senhor nos libertou para sempre da lei. Para sempre da lei. Amados, mas isso não é tudo. Lembre-se, o nosso Senhor Jesus não permaneceu na sepultura. Ao terceiro dia, ressuscitou. E nós, uma vez que ainda estamos nele, fomos também ressuscitados. O corpo do Senhor Jesus fala não só de sua morte, mas também de sua ressurreição, pois sua ressurreição foi corpórea. Assim, por meio do corpo de Cristo, estamos não somente mortos para a lei,
mas também vivos para Deus em Cristo Jesus. Vocês estão me compreendendo, irmãos, que o propósito de Deus, ao nos unir a Cristo, não foi meramente negativo, mas foi gloriosamente positivo, para que eu e você pudéssemos pertencerdes a outro. A morte, ela dissolveu o antigo vínculo conjugal, de modo que a mulher, levada ao desespero pelas constantes exigências do primeiro marido, que nunca levantou um dedo para auxiliá-la a cumpri-las, fica agora livre para se casar com outro homem, que é Cristo, em relação a qualquer exigência que faça. Torna-se nela o poder para o cumprimento de tal exigência. Então, qual que é o resultado dessa união? Para que frutifiquemos para Deus. Pelo corpo de Cristo, aquela mulher tola e pecadora morreu. Mas, estando unida com ele na morte, está unida com ele também na ressurreição, e no poder dessa ressurreição, sua vida torna-se cheia de fruto. A vida do Senhor ressurreto, nela, confere-lhe o poder de satisfazer todas as exigências que a santidade de Deus requer dela. Amados, a lei de Deus não é anulada. Continua viva, mas nós morremos. Ela não é anulada, é perfeitamente cumprida, porque o Senhor ressurreto vive agora nela e a vida dele sempre agrada perfeitamente o Pai. Então, o que acontece de mais óbvio quando uma mulher se casa? O que acontece? Ela muda de sobrenome, não muda? Não mais continua a usar apenas seu sobrenome, mas também a do marido. E não compartilha apenas do sobrenome dele, mas também de suas possessões. Então vamos pensar um pouquinho. Tudo que pertence a Cristo, pertence agora também a mim e a você. E repentinamente, eu e você nos tornamos muitíssimos enriquecidos. O mesmo acontece quando somos unidos a Cristo. Tudo que é dele, torna-se nosso. Com seus infinitos recursos à nossa disposição, nunca mais precisaremos temer não sermos capazes de satisfazer todas as exigências da lei. Porque no nosso fim é o começo de Deus. E nós precisamos aprender isso e saber disso. Isso é tão maravilhoso, amados. Agora que nós estabelecemos o aspecto doutrinário da questão, nós devemos tratar de aspectos práticos, né? Demonstrando-nos aqui um pouco mais com um aspecto negativo e guardando o positivo para uma outra oportunidade. O que significa na vida de cada dia ser libertado do poder da lei? O que significa? Então, correndo o risco aí de ser excessivamente enfático, eu vou responder o seguinte: significa que daqui em diante nunca mais farei coisa alguma para Deus, nunca mais tentarei agradar-lhe. Certamente você exclamaria o seguinte: que doutrina é essa, pastor Cláudio? Que heresia terrível é essa? Você nunca poderia afirmar tal coisa. Nós temos que fazer para Deus sim. Agora eu quero que você se lembre de uma coisa muito importante, de que se eu tentar agradar a Deus na carne, colocar-me-ia imediatamente sob a lei. Então, quebrei a lei e ela pronunciou sobre mim a sentença de morte. E esta foi executada de maneira que, pela morte, o eu carnal, foi libertado de todas as suas reivindicações. A lei de Deus ainda permanece agora, há sim um novo mandamento, que é infinitamente mais exigente do que o antigo. Mas, graças a Deus, as exigências desse novo mandamento serão satisfeitas, pois é Cristo quem agora as cumpre. É Cristo que opera em mim o que é agradável a Deus. Eu vim, disse Jesus, para cumprir a lei. Foram as suas palavras em Mateus 5, verso 17. Você se lembra? Por isso que Paulo, baseado na ressurreição, ele pôde dizer lá em Filipenses 2, 12 e 13: desenvolvei o quê? A vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Irmãos, entendemos uma coisa: é Deus quem efetua em vós. Por isso que
a libertação da lei não significa que estejamos livres de fazer a vontade de Deus. Certamente, meus irmãos, não se trata aqui de nós agora sermos pessoas sem lei. Muito pelo contrário. O que realmente significa, contudo, é que estamos livres de fazer por nós mesmos o que Deus quer. Porque estando plenamente persuadidos de que não podemos fazê-lo, cessamos de procurar agradar a Deus com base no velho homem. Ele foi crucificado, ele morreu. Agora, tendo finalmente chegado ao ponto de completa desistência de nós mesmos, de modo que cessamos até mesmo de tentar, depositamos a nossa confiança no Senhor para que Ele manifeste a sua vida de ressurreição em mim e em você. Deixe-me fazer uma ilustração aqui para que então você possa compreender melhor. Vamos imaginar o seguinte, que aqui na cidade de Sidrolândia, os carregadores ensacadores, né, eles conseguem carregar um fardo aí de soja com cerca de 120 quilos. E alguns poucos, até mesmo 250 quilos. Agora, vamos considerar um desses carregadores que consegue carregar 120 quilos e, de repente, ele se depara com uma carga de 250 quilos. Ele sabe perfeitamente bem que ele não consegue carregá-la. E se ele for sábio, ele vai dizer o seguinte: olha, não vou tocá-la, porque não adianta, eu não consigo. Eu consigo 120, mas 250 é muito para mim. Mas acontece que a tentação de experimentar é inata ao ser humano. De forma que, ainda que ele não consiga de maneira alguma carregá-la, ele vai aí tentar fazer uma tentativa. Agora, quando era mais jovem, eu me divertia, observando 10 ou 20 desses carregadores tentarem, ainda que cada um deles soubesse que não lhe seria impossível carregar aquilo. Mas, ao final, eles tinham de desistir e permitir aquele que conseguia tomar a carga. Amados, entendamos uma coisa, que quanto mais cedo eu e você também desistirmos de tentar, tanto melhor, porque se monopolizamos a tarefa, não deixaremos lugar para o Espírito Santo. Mas se nós dissermos, olha, eu não farei, confiarei em Ti, Senhor, para que o faças por mim, nós vamos verificar então que um poder mais forte do que nós mesmos é quem vai realizar essa tarefa por nosso intermédio. O poder está nele, não está em nós. Vocês estão me compreendendo? É por isso que as exigências de Deus não foram alteradas, mas não somos nós quem vai enfrentá-las. Graças a Deus, porque Ele é o legislador no trono e também o guardador da lei no meu e no seu coração. O mesmo que deu a lei é quem a guarda. Ele faz as exigências e também as satisfaz. Ele mesmo cumpre. Jesus não tinha nada que cumprir a lei, mas ele cumpriu a lei. Ele também não veio para destruir ou anular a lei, não, ele veio para cumpri-la. Está vendo aqui, amados? Isso é importante, isso é fundamental. Nós temos que, enquanto a gente fizer as nossas tentativas, Deus não tem caminho livre para fazer em nós coisa alguma. E é devido às nossas próprias tentativas que falhamos vez após vez. E Deus deseja nos ensinar que não podemos fazer absolutamente nada. Enquanto não reconhecermos plenamente essa verdade, não cessarão as nossas decepções e desilusões. Certo irmão, que ele lutava para alcançar a vitória, ele observou o seguinte: olha, não sei por que sou tão fraco. O seu problema, alguém respondeu para ele, é que você é fraco demais para cumprir a vontade de Deus, mas não suficientemente fraco para se manter fora de todas as coisas. Você ainda não é fraco o suficiente. Agora, quando você for reduzido à fraqueza completa e estiver persuadido de que não consegue fazer absolutamente nada, então Deus fará tudo. Todos nós, irmãos, nós devemos chegar ao ponto de dizer o seguinte: Senhor, eu sou impotente.
Senhor, eu sou incapaz de fazer alguma coisa para ti, mas confio que tu farás tudo em mim. Watchman Nee, ele conta uma história muito interessante, que há algum tempo, né, ele estava lá na China e não havia recursos, né, adequados para tomar banho na casa onde ele estava ali hospedado. Então, por isso, diariamente as pessoas se dirigiam ao rio para um mergulho. E em uma dessas ocasiões, o Watchman Nee conta que um irmão teve cãibra numa perna e, de repente, ele se deu conta de que ele afundava rapidamente. Aí diz que o Watchman Nee fez um sinal para um outro irmão, exímio nadador, muito preparado, né, que apressasse em socorrê-lo. Aí o Watchman Nee ficou perplexo ao ver que aquele irmão não se moveu. O Watchman Nee gritava ali no seu desespero: você não vê que o homem está se afogando? Pule e salve ele! E os demais irmãos em volta, tão agitados também como o Watchman Nee, também gritavam vigorosamente. Mas mesmo assim, o nosso bom nadador não se mexeu. Calmo, reservado, ele permaneceu exatamente onde estava, como se adiantando realizar a desagradável tarefa. Então ali, o Watchman Nee desesperado: vamos lá, pula. Ele tirou a calça, tirou a camiseta, tirou o tênis bem tranquilamente, né? E de repente, nesse inteirinho todo, a voz do pobre irmão que estava ali se afogando foi se enfraquecendo, e os seus esforços foram ficando bastante mais débeis, né? Aí o Watchman Nee fala que no coração dele ele odiou esse homem, porque deixa o irmão se afogar diante dos seus olhos sem ir ao seu auxílio. Agora, irmãos, quando aquele homem estava realmente afundando, aquele nadador, né, com rápidas braçadas, alcançou e ambos em breve chegaram a salvo à margem. Então, na primeira oportunidade, o Watchman Nee deu a opinião, dizendo o seguinte para aquele nadador: olha, eu nunca vi qualquer cristão que amasse a própria vida tanto como você. Pense quanta aflição você poderia ter poupado aquele irmão que estava se afogando, né? Mas o nadador, ele descobriu rapidamente que conhecia o seu trabalho melhor que qualquer outra pessoa. Aí aquele nadador respondeu para o Watchman Nee: olha, se eu tivesse ido mais cedo, ele teria se agarrado a mim tão fortemente que ambos, ele e eu, teríamos afundado. Então, irmãos, quando um homem está se afogando, não pode ser salvo até que fique completamente exausto, sem força, e deixe de fazer o mínimo de esforço para se salvar. Você compreendeu essa ilustração aqui? Quando nós abandonamos o caso, Deus passa a encarregar-se dele. Ele aguarda até que nossos recursos se esgotem e nada possamos fazer por nós mesmos. Irmãos, Deus condenou tudo que é da velha criação e consignou a cruz. Crucificou-a. Acabou com ele lá naquela cruz. A carne de nada aproveita. Deus já a condenou à morte. Agora, se verdadeiramente cremos neste fato aqui, então confirmaremos o veredito de Deus, abandonando todos os esforços carnais de agradar-lhe. Não tente agradar a Deus, você não vai conseguir. Porque cada uma de nossas tentativas de fazer a vontade de Deus é uma negação de sua declaração na cruz de que somos totalmente incapazes de fazê-lo. Trata-se de uma compreensão incorreta, por um lado, das demandas de Deus, e por outro, da fonte de suprimento. Então, Romanos 7, vemos a lei e pensamos que devemos satisfazer suas exigências. Mas lembre-se, precisamos ter em mente que, embora a lei seja em si mesma reta e justa, tudo falhará se for aplicada à pessoa errada. Mas graças ao Senhor que Cristo veio e cumpriu toda a lei, e cumpriu os profetas, e cumpriu os mandamentos, e nos libertou da lei. Eu e você, nós sabemos que nossa justificação nos foi dada mediante o Senhor Jesus, sem qualquer esforço de nossa parte. Mas pensamos que a santificação depende de nossos esforços. Sabemos que podemos receber o perdão somente por meio de total dependência no Senhor.
Contudo, muitos acham que pode obter libertação do poder do pecado fazendo alguma coisa por si mesmos, né? Então nós receamos que se nada fizermos, nada acontecerá. Esse é um pensamento humanista. Agora, depois da salvação, o velho ato do fazer reafirma-se e começamos de novo os nossos antigos esforços próprios. Mas aí vem a palavra de Deus, soa de novo os nossos corações, em João 19:30. Tudo está consumado, está consumado. Irmãos, entendamos que na cruz, Cristo fez tudo para que encontrássemos perdão, e em nós, Ele fará tudo para que alcancemos libertação. Em ambos os casos, é Ele que opera. É Deus quem efetua em vós. Isso significa viver pela graça. Pela lei ninguém consegue viver, porque as exigências da lei não estão ao alcance de nenhum ser humano. Ok? Que Deus, na sua infinita graça, revele esta verdade ao seu coração e você possa crescer na graça. Você morreu para a lei no corpo de Cristo, para pertencer a outra. Enquanto você está na lei, você realmente vai entrar em desespero. Você nunca vai viver uma vida de santidade, de comunhão com o Pai. Amém? Vamos orar. Pai, continua abençoando o teu povo, revelando Cristo neles, avivando-os pela tua palavra. Faz esta obra, Pai, na vida de todos aqueles que nos ouviram nessa oportunidade. Que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Obrigado, Pai, porque todas as nossas obras é o Senhor quem faz por nós. E nos habilita na suficiência de Cristo a fazer aquela obra que Tu preparou de antemão para que andássemos nela. Abençoa o Teu povo, Pai, com a salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Olha, eu quero convidar todos vocês para estar conosco em nossas reuniões. Elas acontecem todos os domingos, às 9 horas e também às 19 horas. Nosso templo fica na Rua Acre, número 260, centro de Sidrolândia. Só lembrando também que às quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, temos estudo da palavra. Então venha você, traga toda a sua família. Vamos aprender da verdade. Se você deseja e almeja conhecer a verdade, venha estar conosco para juntos aprender da palavra, conhecer o Senhor e viver uma vida de ressurreição. Que Deus abençoe a sua família, que Deus revele mais e mais de Cristo. Deus te abençoe, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. Em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida
temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Escravos do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive